Caríssimos irmãos e irmãs, querido e amados filhos de Deus, celebrando a festa da Sagrada Família de Nazaré, neste último domingo do ano, nesta última celebração dominical deste ano de 2024, nós somos convidados, olhando para a realidade, nas virtudes que Maria, José e Jesus viveram e nos ensinam, a deixar que elas transpareçam também nas nossas famílias. Deixar que a nossa casa, que a nossa família, a nossa igreja doméstica seja também família de Nazaré. Que vocês, maridos, sejam como São José. Vocês, mães, esposas, como a Virgem Santíssima, Maria. E todos nós, filhos, como Jesus Cristo. Todos, porque todos somos filhos. Pai e mãe, nem todos são, mas filhos todos nós somos. Filho dos nossos pais biológicos, mas filhos também de Deus Pai misericordioso. Que desde o início, desde a criação do mundo, sonhou e plasmou a família humana. As nossas famílias, com dignidade, desenhou, preparou, planejou e criou a família humana. O homem, a mulher e seus filhos. A imagem dos primeiros pais, como nós conhecemos lá no livro do Gênesis, Adão e Eva. Primeiro Deus cria o homem, cria Adão. E percebe que Adão se encontra sozinho ali no paraíso. Percebe que lhe falta alguma coisa. Percebe que lhe falta um complemento. Então, cria, tirando da própria costela de Adão, do seu lado, a mulher, Eva. E lhe dá como companheira, para que pudessem reproduzir, para que pudessem fazer crescer a natureza humana, a dignidade humana em toda a terra. E é justamente isto que nós somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto igreja, enquanto filhos amados do Pai, a celebrar nesta festa da Sagrada Família. Olhando para a realidade daquilo que Deus sonhou e plasmou. Olhando para a realidade daquela família, perfeição e modelo para nós, a Sagrada Família de Nazaré, buscar, projetar a nossa vida, a nossa casa. Aqueles que já possuem, que já têm uma família constituída, plasmar a sua na imagem destes grandes exemplos. Aqueles que estão caminhando na vocação do matrimônio, que buscam formar uma família, também já formar a imagem desta realidade. É colocado diante de nós, de modo especial nas leituras que nós escutamos. Como nos prepararmos para esta realidade? Realidade de qual todos nós somos totalmente dependentes. Todos nós viemos e somos integrantes de uma família. A nossa primeira comunidade, comunidade de fé, comunidade religiosa, comunidade social, é a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Ali, ao menos, deveríamos aprender todos os elementos básicos da nossa vida, seja ela no âmbito religioso, no âmbito civil, enfim, em todas as dimensões da natureza humana. Ao menos deveríamos aprender o básico. E nós precisamos nos voltarmos a esta realidade. Recordando que Jesus também, o próprio Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se dignou nascer em uma família. Se dignou fazer presente no seio da família de Nazaré. Completando então aquilo que Deus havia preparado. Para dar-nos exemplo e nos ensinar que nós precisamos passar, ter e amar a nossa família. Que Deus nos concedeu na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. E de modo especial, concluindo o ano 2024, vim bem a calhar esta festa
encerrando esta caminhada civil, prestes a iniciar um novo ciclo, o ano de 2025. A olharmos de modo especial para a nossa caminhada enquanto família, nossa caminhada familiar ao longo deste ano de 2024, e ver onde foi que erramos, porque nós erramos, somos humanos, que nós podemos corrigir para que em 2025 façamos diferente, para viver melhor a nossa experiência de sermos famílias, sagradas famílias de Nazaré, todos os dias. Nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho preparado para a nossa reflexão. O Evangelho da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o Evangelho da celebração de Jesus, da Páscoa, em que Jesus se encontra em meio aos doutores da lei, no templo, na casa do Pai. O evangelista nos diz que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Há poucos dias celebrávamos o Natal do Senhor, o seu nascimento. Menos de uma semana a gente já está vendo Jesus com 12 anos de idade. Um primeiro ponto, o silêncio sagrado da família de Nazaré. Nós não temos muitos relatos, não temos muitos conhecimentos do que se passou em toda a infância de Jesus. Por isso nós dizemos o silêncio, porque comumente o que Jesus, Maria e José viveram nesta fase inicial é aquilo que todos nós vivemos em nossas casas, em nossas famílias. Em que se diz respeito ao crescimento, ao desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos filhos, do nosso desenvolvimento. Com certeza, Maria e José passaram todas estas realidades que vocês, pais, passaram com seus filhos. Eles passaram com Jesus. As dificuldades que, claro, existem na infância, no crescimento, as doenças, as dores, enfim, tudo aquilo que nós já bem conhecemos. Mas ainda assim, estavam sempre a serviço de Deus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Ou seja, na obediência e no respeito a Deus, também ensinavam a Jesus a cumprir os mandamentos, as leis. Porque era lei ir ao templo a uma vez, pelo menos uma vez ao ano. E assim Maria e José o faziam, levando Jesus consigo, uma vez ao templo. Então, ensinava a vida religiosa de Jesus Cristo, mas ensinava também a viver as leis, os mandamentos. Compreendemos, por este exemplo, e pelo silêncio que nós não conhecemos desta fase da infância de Jesus Cristo, que Maria e José entregam completamente a Deus aquilo que podem oferecer ao menino Messias, ao escolhido, ao enviado de Deus. E assim o fazem na graça que Deus concede, na obediência que Deus, desde o princípio, concede a Maria e a José. Maria, a figura maternal, a ternura da mãe que acolhe o projeto de Deus, dizendo o seu sim ao anjo na anunciação. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. São José, a figura viril da justiça, da coragem, da força protetora de pai, que também, após a aparição do anjo Gabriel em sonho, coopera com um plano de Deus e protege Maria e Jesus em todas as circunstâncias de sua vida. E nós percebemos nas virtudes que existem por detrás de cada uma destas figuras da Sagrada Família, como constituir a nossa Sagrada Família. As Sagradas Escrituras não trazem claramente para nós estas virtudes, mas nós percebemos pelos gestos de Maria, os gestos de José e de Jesus Cristo. São José protegeu quando Maria era perseguida por Herodes, que queria matar todas as crianças que estavam no ventre das mães, para que o rei não nascesse.
José pega Maria e vai para outro lugar. Protege Maria e Jesus no ventre de Maria. E constantemente nós vemos essa figura protetora de São José, que inspira e deve inspirar todos os pais de família a viverem esta realidade. E Maria que inspira e deve inspirar todas as mães de família também. Na maternal proteção do filho. E as leituras, meus irmãos, que nós escutamos na nossa liturgia de hoje. A primeira, tirada do livro do Eclesiástico, no Antigo Testamento, pautada no 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, nos fala justamente desta realidade, que é preciso, assim como Deus honra a criação inteira, que se firma na autoridade, na entrega e no amor a Ele, nós precisamos honrar aqueles que nos trouxeram a este mundo, como respeito, como de fato reconhecimento da graça de Deus que agiu em nossas casas, em nossas famílias. O autor sagrado nos diz: quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. É preciso querer ter esse tesouro no teu coração. Respeitar os nossos pais é respeitar o próprio Deus, que na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos concede o dom da vida. Que na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, concede que existam antes de nós aqueles que vêm de fato preparar para nós o mundo em que viveremos. Nós escutamos, falamos muito isso, é que nós precisamos cuidar do mundo que nossos filhos viverão. E é de fato entender esta realidade. Nossos pais prepararam o que nós temos hoje. Seja bom ou ruim, nossos pais prepararam. Mas cabe a nós também cooperar com a construção, ou menos a busca, da construção de um mundo melhor para os que virão depois de nós. Isso Deus nos ensina desde a criação. Concedendo-nos a dignidade da família. A família, no sentido teológico, que é aquela que nós acreditamos, aquela que nós defendemos, e que por força do inimigo, nós vemos pelo mundo afora sendo degradada de todas as formas. A realidade familiar, o próprio título de família, sendo utilizado para as realidades que fogem àquilo que Deus plasmou e sonhou desde a criação do mundo. E nós, meus irmãos, não podemos deixar que estas realidades adentrem em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias. Porque são estas realidades que nos impedem de sermos famílias de Nazaré. De sermos famílias do céu aqui na terra, com os nossos. Vai entrando aos poucos, por diversos meios, ideologias, realidades que não convêm com aquilo que Deus quer para nós. Entram pelo celular, entram pela televisão, pelo rádio, enfim, por diversas redes, meios sociais, e às vezes a gente nem percebe. E isso vai adentrando cada vez mais o coração das nossas crianças, dos nossos filhos. Às vezes, até pela escola começa a entrar estas ideologias contrárias à nossa fé, e nós não podemos deixar que isso permaneça. Nós nos despreocupamos de fato, conduzir aqueles que Deus nos concede na sua infinita bondade e misericórdia. Os pais, para com os filhos, se despreocupam da educação, que em primeiro lugar é devido e cabido aos pais, os primeiros educadores, na fé, na moral, enfim, é os pais. Não é a escola, não é o mundo, não é outra coisa, senão vocês pais. São os primeiros, chamados a educar os filhos. E mostrar aquilo que Deus nos diz
aquilo que está pautado na Sagrada Escritura. As leituras que escutamos hoje nos diz bem claro estas realidades. É preciso respeitar, é preciso amar, honrar, é preciso obedecer à graça, ao mandamento, à lei de Deus. São Paulo, na carta aos Colossenses, que escutávamos na segunda leitura de hoje, também nos aponta esta realidade. São Paulo, dirigindo-se à comunidade de Colossas, nos diz justamente que é preciso nos revestirmos todos os dias da sincera misericórdia, da bondade, humildade, da mansidão, da paciência, suportando-nos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Suportar na fé e no amor, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, te concedeu. É preciso viver todos os dias, meus irmãos, estas virtudes. Todos nós, embora filhos de Deus, temos as nossas imperfeições. Somos seres humanos, temos qualidades, mas também temos defeitos. E quando você assume e escolhe o seu esposo, a sua esposa, você acolhe tudo que há nele, de bom e de ruim, as qualidades e os defeitos. Quando você recebe do dom de Deus de ter filhos, você acolhe o seu filho integralmente, com os defeitos e as qualidades que ele tem. Isso é suportar-vos uns aos outros, perdoar-vos uns aos outros, na bondade, na humildade, na mansidão e na paciência. Mas é preciso, diante de Deus, todos os dias pedir estas graças, rezar enquanto família, para que vivam estas realidades, estas virtudes na sua casa, como Maria, José e Jesus o viveram, acolhendo todos os dias esse compromisso. O compromisso que você assumiu com seu esposo, com sua esposa no dia do seu matrimônio diante do altar. Viver todos os dias aquele sim que você deu a Deus. Assumir todos os dias esta realidade, mesmo com todas as dificuldades, com todas as imperfeições. Você escolheu o seu marido para se casar. Você escolheu a sua esposa para se casar. Não foi outra pessoa que escolheu para você. Então é você que tem que assumir esse compromisso todos os dias, mesmo com todas as realidades. E às vezes a falta de compromisso, partindo desta compreensão, é que levam aquilo que nós também vemos acontecendo aos montes em nosso mundo, perto de nós. A degradação da família. Quantas famílias destruídas por não viverem estas realidades, estas virtudes. Quantas famílias se separando, se divorciando por não compreender a graça de Deus, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Deus, através do apóstolo São Paulo, nos mostra esta realidade. Inspirado pelo Espírito Santo, São Paulo diz isso à comunidade de Colossas, lá no início da era cristã. E ainda assim, nós vemos isso acontecendo. E ainda assim, cruzamos os nossos braços e deixamos que aconteça o que tiver que acontecer, ao invés de rezarmos, ao invés de nos ajoelharmos diante de Deus, renovando o compromisso assumido com Ele todos os dias. Se enquanto família, se enquanto vocação matrimonial, os casais não assumem esse compromisso de todos os dias, se ajoelhar diante de Deus e agradecer pelo esposo que tem, pela esposa que tem, pelos filhos que tem, com o passar do tempo vai se perdendo aquele amor, vai se perdendo aquela realidade, aquela primeira chama que os fizeram se unir um dia. É preciso, na misericórdia, na bondade, na humildade, mansidão e paciência, buscar viver o amor. São Paulo nos diz: amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. E se é o vínculo da perfeição, não se pode perder jamais. Não se pode esmorecer jamais. É preciso ter a confiança em Deus, como Maria e José tiveram ao assumir o plano salvífico para com a humanidade. Portanto, meus irmãos, celebrando a festa da Sagrada Família,
Coloque diante de Deus a tua realidade familiar, seja ela qual for, mas entregue a Deus, consagre a Deus as dificuldades que você tem vivido no seu matrimônio, no seu lar, as dificuldades que você tem vivido com os seus filhos, que por vezes se encontram desviados da fé, perdidos pelo mundo. Coloque-os na presença de Deus, na presença da Sagrada Família de Nazaré. Não deixe de rezar por eles. E, sobretudo, não deixe de rezar com eles. A gente, às vezes, até reza muito pelas nossas famílias, mas nós não rezamos com as nossas famílias. Falta em nossas casas o diálogo. Seja o diálogo cotidiano, de perguntar como o outro está, como o outro se sente, como foi o dia, mas, sobretudo, o diálogo religioso. Nós não nos reunimos como família para rezar, seja na mesa para almoçar ou jantar. Às vezes nós nem nos sentamos juntos para tomar a refeição. Nós não sentamos, não nos ajoelhamos para rezar a Deus o terço, rosário, enfim, as diversas realidades. É preciso rezar com a sua família. Não só rezar por ela, sim, rezar é importante e precisa continuar, mas rezar com a sua família. Chame sua esposa, chame seus filhos, chame seu esposo e sua esposa para rezar todos os dias, para se ajoelhar diante do altar que você tem ou deveria ter na sua casa, o altar de oração da sua Sagrada Família de Nazaré, todos os dias. Convide sua esposa, seu esposo, seus filhos para virem à Santa Missa, ao menos a missa dominical e as de preceitos. Mas bom seria se viesse todos os dias. Temos missa todos os dias em nossa igreja, todos os dias. Temos adoração todos os dias. Chame sua família para vir. Consiga, encontre um horário, nem que seja 10 minutos, para vir com a sua família adorar o Senhor. Vocês, pais, precisam apontar os caminhos do céu para os seus filhos. Você, esposa, apontar o caminho do céu para o seu esposo. Você, esposo, apontar o caminho do céu para a sua esposa. A salvação, claro, se dá individualmente, mas nós somos chamados a interceder uns pelos outros, de modo especial a interceder por aqueles que Deus te confiou, teu esposo, tua esposa, os teus filhos. Sangue do teu sangue ou da unidade feita diante de Deus, da aliança nupcial. Você precisa rezar com eles. Não deixe, não se canse. Peça a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, para que te coloque todos os dias na humildade, na obediência em que vivem, em que nos ensinam a viver, colocar-se diante de Deus, não temendo as realidades difíceis. Sim, elas existem, nós passamos por dificuldade todos os dias, mas as dificuldades, quando é passada, vivida em família, é mais facilmente superada. Agora, quando a dificuldade é individualizada, quando a esposa sofre sozinha, quando o esposo sofre sozinho, os filhos sofrem sozinhos, calados, aí se torna mais difícil de solucionar os problemas, as dificuldades. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que a tua família, que a tua Sagrada Família de Nazaré se perca neste mundo. Reze com ela todos os dias. Seja, de fato, famílias do céu aqui na terra, que vivem a graça do Senhor, na obediência, no respeito, na ternura, na coragem de Maria, de José e de Jesus Cristo. Modelos que precisamos seguir todos os dias. Consagre a tua família à Sagrada Família de Nazaré. Deixe que ela seja exemplo dentro do teu lar das virtudes que nos levam para o céu, que nos abrem as portas da salvação. Seja, de fato e verdadeiramente, família sagrada de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.